Glória a Deus, Gênesis capítulo 25, meus irmãos, Gênesis 25 nos traz muitas revelações poderosas, algumas coisas aqui inclusive para trazer ânimo para você. A Bíblia vai dizer para nós, no começo do capítulo 25, que Abraão tomou outra mulher e se casou com ela. Uma coisa que talvez muitas pessoas não saibam, que Sara não foi a única esposa que Abraão teve. Depois da morte de Sara, Abraão casou-se de novo, e olha que coisa, a Bíblia diz que ele teve dela vários filhos. Irmão, talvez você está num momento da vida onde você possa dizer: pastor, eu não tenho mais nada para viver. Irmão, quem disse que não? Você pode ter muito para viver, sim, produzir muito. Inclusive, não é tarde para você ser feliz. Eu vejo muitas pessoas que chegam numa certa idade e dizem: agora eu já não tenho mais como fazer nada. Irmão, não é tarde para você se casar, não é tarde para você amar, não é tarde para você ter filhos. Os filhos não são só os naturais, filhos espirituais, pessoas que você vai criar para Deus, que você vai ensinar, que você vai discipular. Abraão, no que seria para muitos o fim da vida, ele ainda estava vivendo e sendo feliz. Mas chega o momento em que Abraão morre, e a Bíblia fala, no versículo 8, que Abraão partiu, velho e farto de dias. Vai chegar o meu dia, vai chegar o seu dia, todos nós em algum momento iremos partir, mas que a gente possa partir deixando um legado, uma história, testemunhos. Olha, Abraão partiu, mas olha quanta coisa a gente aprendeu com ele, começando lá no capítulo 11, lembra que a gente viu depois o chamado dele no capítulo 12, mas olha, do capítulo 12 até o capítulo 25, quantas coisas Deus nos falou através da vida de Abraão. Louvado seja Deus. Aí depois a Bíblia vai falar dos descendentes de Ismael. Apesar de Ismael não ser o filho da promessa, mas Deus fez também dele uma grande nação. E vem a história de Isaac. A Bíblia vai dizer para nós que Isaac, lá no mesmo capítulo 25, no versículo 20, que ele se casa com 40 anos de idade. E o versículo 21 diz que ele orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Irmão, lendo apenas esse versículo, a impressão que nós temos é de que ele fez uma oração de alguns dias, Deus respondeu e ela engravidou, né? Glória a Deus. Se fosse assim, amém. Deus faz assim, milagres instantâneos, curas instantâneas. Mas eu vou avançar um pouquinho para você ver que algumas vezes você precisa ser perseverante na fé. Se nós pularmos um pouquinho para frente, lá no versículo 24, a Bíblia vai dizer para nós que quando nasceram os meninos eram gêmeos. E o primeiro nasce ruivo, como se fosse uma veste cabeluda, e chamaram seu nome Esaú, que significa varonil, né, machão. E depois sai o seu irmão Jacó, que deram para ele o nome de Jacó, que significa aproveitador, porque ele nasceu já com a mão no calcanhar de Esaú. Só que Jacó era da idade de 60 anos quando o gerou. Uma conta rápida, irmão. Ele casou-se com 40, os meninos nasceram quando ele tinha 60. Foram 20 anos de batalha. Irmão, ainda que você tenha que lutar anos por uma bênção, continue lutando. Uma das maiores provas da nossa fé é a nossa perseverança. Toda pessoa que é de fé, ela é perseverante. Ela crê quando ninguém mais está crendo. Ela ora quando outros já desistiram. Continue perseverante na fé, que Deus vai fazer grandes obras na sua vida. Eu imagino que muitas vezes a Rebeca deve ter chorado, né? Isaac, acho que eu nunca vou te dar um filho. E o Isaac devia dizer: minha querida, se preocupa não, eu tenho um testemunho forte. Quando eu nasci, papai já tinha 100 anos. E por isso que é importante um pai ser um homem de fé. Porque o testemunho de fé dele vai influenciar o filho. O Isaac devia dizer: olha, querida, você é uma menina ainda, você é jovem, é garota. Eu não sei se a Rebeca tinha os seus 40, talvez 50 anos, não sei, 30, 40 anos, mas ele devia dizer: quando eu nasci, mamãe tinha 90, você é garota ainda, vamos continuar vivendo com Deus que vai dar tudo certo. Tenha uma vida de fé, porque o seu testemunho de fé um dia vai influenciar também a fé dos seus filhos. Outras lições que nós podemos aprender aqui
Voltando um pouquinho atrás, no versículo 22, a Bíblia diz que os meninos lutavam dentro dela. E Rebeca foi orar a Deus e perguntar: por que eu sou assim? E o Senhor diz a ela: 2 nações há no teu ventre e 2 povos virão das tuas entranhas. E o maior, um será mais forte que o outro e o maior servirá ao menor. Olha que coisa importante. Em primeiro lugar, que sempre que você sentir que alguma área da sua vida está tendo batalha, ore, porque Deus vai revelar o motivo daquilo. Ele vai mostrar por que aquilo está acontecendo. Outra coisa, irmão, é a importância de um bebê no ventre. Deus diz a Rebeca: dentro do teu ventre há 2 nações, não eram apenas 2 crianças. Você pode saber que esse espírito que age hoje no mundo, que faz com que mães queiram matar o bebê dentro do ventre, a propaganda do aborto, ela é diabólica e ela cresce a cada dia no mundo. Isso é porque Satanás sabe que aquele bebezinho dentro do ventre de uma mulher não é apenas uma criancinha, mais uma que vai ocupar o mundo, mas aquele bebê que vai nascer, irmão, Deus pode ter uma obra tremenda, ele pode vir a ser uma grande nação. A mãe que hoje talvez está pensando em tirar a vida daquela criança, ela tem que entender que talvez aquela criança amanhã será uma bênção. Eu já ouvi testemunhos de mães que tentaram abortar o filho e não conseguiram, pela misericórdia de Deus. E aquele filho depois foi o filho que cresceu e sustentou a mãe, cuidou do pai, cuidou da mãe. Então, olha, tem muitas lições aqui. A última coisa que eu quero falar é que a Bíblia fala que deram aos meninos nomes, chamaram o primeiro de Esaú e o segundo de Jacó. Irmão, não importa o nome que deram a você, importa o que você vai escolher ser na vida. Deram para Jacó esse nome como se ele fosse um aproveitador, mas na verdade Jacó era um guerreiro. Jacó tinha vontade de vencer na vida. Já Esaú, que foi tão exaltado, Esaú não era um homem que levava as coisas a sério. A história do capítulo 25 vai terminar dizendo que um dia Jacó estava fazendo uma comida em casa. Seu irmão Esaú, que havia crescido e se tornado um caçador famoso, respeitado, ele chega em casa com fome. Ele pede a Jacó que dê a ele a comida e Jacó diz: não, eu não dou, eu vendo. Então, meus irmãos, Esaú diz: o que você quer? Eu quero o seu direito de primogenitura. Irmão, se Deus te deu alguma coisa, por mais simples, dê valor naquilo que Deus te deu. Você vê que o prato que o Jacó tinha, ele deu tanto valor que ele diz: não vou dar de graça, eu vou vender. E já o que o Esaú tinha de mais valioso, que era o seu direito de primogenitura, ele entregou como se fosse nada. E a Bíblia termina dizendo que foi assim que Esaú desprezou a sua primogenitura. Nós vamos ver lá na frente, irmãos, no capítulo 27, que o Jacó depois, ele recebe a bênção em lugar do seu irmão Esaú. Mas o Esaú, na verdade, já tinha desprezado. Se um dia você perder alguma coisa, irmão, não jogue a culpa nos outros, não. Talvez em algum momento você foi profano e desprezou o que Deus tinha para você. Bom, não despreze. Não despreze essa palavra, por exemplo, que Deus está te dando. Eu oro para que todos que vão recebê-la sejam fortalecidos na fé e abençoados para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos. A paz.